eu vou explicar como fazer o planejamento de uma batelada alimentada para prever o começo da fase de alimentação, dentre outras informações interessantes. Tudo que vamos utilizar é uma planilha no Excel. Algumas informações prévias a gente precisa ter, como a correlação entre densidade ótica e massa seca, e biomassa. Por que eu preciso disso? Para poder conseguir, medindo a DO, densidade ótica, estimar a massa seca. E usando a correlação de rendimento ou conversão de biomassa em massa seca, eu consigo, medindo a DO, estimar quanto formou-se de massa seca e estimar quanto eu consumi de substrato inicial. Então, sabendo o substrato inicial, eu consigo prever o substrato em qualquer momento da minha batelada, se eu estiver medindo e acompanhando a densidade ótica do meu processo, do bioprocesso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu monto na planilha do Excel é tempo. Tempo geralmente eu coloco em horas aqui. O que mais? Densidade ótica medida no espectrofotômetro, diluição que você utilizou e DO final aqui, a DO correta. Dá para fazer em triplicata isso, então pode usar umas 3 ou 4 colunas a mais aqui para fazer esses valores em triplicata. Ou coloca para cada DO medida aqui já o valor de triplicata, depois multiplica pela diluição e calcula a DO final. Usando uma correlação, a gente tem aqui o CX, que já seria convertido em gramas por litro. O que mais que seria interessante? Usando a correlação de rendimento também, que é um valor que a gente tem prévio, né? Que dá para estimar em shaker, por exemplo. Nós podemos estimar quanto de substrato, por exemplo. Aliás, antes de colocar o substrato, sugiro colocar o Mi em hora menos 1, né? Ou seja, o cálculo da velocidade específica de crescimento. Porque eu consigo estimar também pontos próximos de CX. Bem legal isso. E o substrato, enfim. Bom, vamos lá então. Depois de inocular o bioreator, espere uns 5 minutinhos e anote o tempo do bioprocesso. Vamos lá, sei lá, estaremos mais ou menos em 0,08 horas e vamos coletar a primeira amostra de densidade ótica. Então você vai ao bioreator, faz uma coleta de dados, né, faz uma coleta de amostra, asepticamente de preferência, e anota os valores de densidade ótica na sua planilha. Em triplicata, por favor, para ter confiança nos dados. Suponhamos que você começou o primeiro ponto ali com uma DO de 0,01. É só um chute. Multiplicando pela diluição, ou seja, a primeira amostra diluída alguma vez. Então, diluição vezes o valor que você mediu diluído, deu 0,1 mesmo de DO. Geralmente, a correlação entre DO e massa seca vai dar algo em torno aí de 0,4, 0,5, depende do meio, né? Da densidade ótica, né? Do meio. Seria mais turvo, menos turvo. Então, começamos o nosso processo aqui, isso aqui é só uma simulação, com 0,04 gramas por litro de células. Bom, agora não dá para calcular o Mi porque só temos um ponto. CS, você vai colocar o que você preparou no meio, por exemplo, 40 gramas por litro de glicerol ou glicose inicial, beleza? Deixa eu colocar a unidade aqui porque é fundamental a gente saber as unidades, né? Depois de uma hora, por exemplo, nós coletamos mais uma amostra e essa DO dobrou. Ou seja, ainda não precisei fazer nenhuma diluição. Então eu consigo agora estimar quanto eu tenho. Dobrou também a biomassa, obviamente. Eu já consigo agora calcular um Mi. A equação que descreve CX numa batelada é CX é igual a CX0 vezes o exponencial
de T, ou de ΔT, né? Do Mi vezes ΔT. Vou colocar dt aqui. Portanto, se eu aplico esse cara para cá, Cx sobre Cx0, e aplico Ln, vai ter Ln de Cx sobre Cx0 igual a Mi vezes ΔT. Portanto, consigo calcular o Mi se eu dividir Ln de Cx sobre Cx0 por dt. Então faremos isso. Vamos lá. Aqui, como é que eu faço isso no Excel? Então, eu coloco igual Ln, escrevo Ln tudo minúsculo, abro parênteses, Cx dividido pelo Cx0 dividido pelo ΔT. Abre parênteses de novo, T menos o T0. Maravilha! Deu um Mi de 0,75. É um bom Mi esse daqui, né? Bem alto. Digamos de passagem, esse chute que eu falei aqui de dobrar a DO em um pouco menos de uma hora, deu um Mi bem elevado. Mas tudo bem, porque isso aqui é só uma simulação, né? Isso aqui com glicerol vai dar em torno de 0,506. Aqui temos 0,75, que também é um pouco coerente. Deixa eu só apagar o rascunho. Beleza. Então vamos supor que daqui a uma hora de novo nós coletamos uma nova DO. E agora, obviamente, que você vai digitar aqui o valor experimental dessa DO. Vou deixar mais específico aqui, diluída. Então essa é a DO diluída vezes a diluição. A gente calcula tudo, certo? Então agora eu vou fazer só o caminho contrário para ficar mais coerente. Eita, aquela equação que eu falei aqui era Cx igual a Cx0 vezes exponencial de Mi vezes o dt, né? Delta tempo. Desculpa a falta de uniformidade aqui com maiúsculo e minúsculo. Portanto, eu consigo estimar o próximo Cx se eu tiver o Cx anterior. Então vai ser Cx anterior vezes exp exponencial de Mi vezes ΔT, que nada mais é do que esse tempo aqui, né? 2 menos o tempo anterior. Será que dá certo essa estimativa que eu fiz? Uau! Então dobrou de novo em uma hora a minha biomassa. Estava 0,08, foi para 0,169, para 0,017, mais que dobrou, né? Portanto, agora eu vou fazer o caminho inverso. Se para calcular o Cx a partir da DO eu multipliquei por 0,4, eu vou dividir aqui então por 0,4. Será que funciona? Bom, espero que tenha funcionado. Vou só diminuir um pouquinho de casas decimais, que nós não temos tamanha precisão, né? Então realmente, mais que dobrou aqui de novo. Olha que bonitinho. E é isso. Então, como não tem diluição nenhuma aqui também, eu vou só repetir esse valor aqui, Aqui eu multipliquei esse por esse. Estimando então a DO diluída, fazendo esse caminho inverso, eu peguei esse valor aqui, de DO, que deveria ser em função do Cx, que deveria ser, dividi então pela diluição, encontrei aqui o valor de DO diluída, só fazendo o caminho inverso para alimentar a nossa simulação. Agora eu preciso estimar o CS, que é o meu objetivo inicial, né? Eu vou usar então o CS inicial menos o CS que foi consumido para formar essa biomassa. Quanto de biomassa foi formada? O que tem menos o que tinha vezes o quanto eu consumi de biomassa, que geralmente é o dobro, né? Aqui entra o coeficiente de rendimento. Então eu tive que consumir quase que nada, né, de biomassa
para formar esse nada de células. Mas agora basta expandir esse cálculo para poder saber. Tá vendo? Ó, não formei nenhum grama por litro de célula ainda, então está coerente. Eu consumi também nenhum grama de biomassa. Mas, quando eu formar 1 grama de células, como eu coloquei o rendimento em 2, né, consumindo o dobro, eu vou ter que ter o dobro aqui de biomassa. Então, vamos fazer uma simulação aqui, ó, 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Quanto será a nossa biomassa? Eu vou fixar aqui alguma coisa? Não precisa, né? Então só vou expandir esse cálculo de biomassa e de Cx e de Cs. Depois eu recalculo as DOs. Uau! Aqui, ó, matematicamente o Excel calcula para mim, mas não existe substrato negativo, né? Então, se não tem substrato, também não haverá formação de novas células. Então, veja aqui na minha simulação, a minha batelada terminou aqui, ó. Terminou em 8 horas. Em 8 horas eu tinha 8,8 gramas por litro de substrato e na 9ª hora já tinha acabado esse substrato. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou deletar essa informação, que ela não está coerente, e eu vou fazer um gráfico só do que me interessa. Esses dois aqui. Ó. Inserir. Dispersão. Vamos ver se está bonitinho. Está bonitinho. Ó. Consigo agora prever o final da minha batelada para começar a fase de alimentação. Então, de acordo com os meus dados, se realmente o Mi for mantido constante, geralmente ele não varia muito, ele vai diminuir aqui quando o substrato realmente cair de 10 gramas por litro. Então aqui o Mi diminui e você consegue ver esse indício, porque nessa hora vai sobrar oxigênio dissolvido. Se não tem substrato, diminui o consumo de oxigênio. Então a velocidade do impelidor, se for mantida por um controle automático, vai diminuir, porque o oxigênio dissolvido começa a acumular acima do seu set point. Então é isso. Espero que tenha gostado das explicações. Não são complicadas, mas são muito, muito úteis. Aqui eu mostro um exemplo real de uma batelada alimentada. Então esse aqui seria a fase de batelado, crescimento de biomassa, acompanhamento pela DO e a partir da DO estimando a massa seca. Vejam que ambas acabam se descolando em alguns momentos, por isso é importante também medir alguns pontos de massa seca além da DO. E vejam que o glicerol foi sendo consumido exponencialmente, porque o crescimento aqui é exponencial também, apesar de não parecer, mas ele é. Depois que acaba então o nosso glicerol, né, que é o nosso substrato, inicia-se a fase de alimentação 1, seguida de uma segunda fase de alimentação, porque nesse processo aqui a gente tinha a indução, fase de indução também alimentada. E a última dica é que, de todo modo, é muito importante acompanhar o que está acontecendo em tempo real no seu sistema supervisório, né, do bioreator. Então, acompanhe todas as informações, por exemplo, agitação e oxigênio dissolvido, principalmente, porque nesse momento que acaba o substrato, como eu disse, o oxigênio dissolvido vai acumular e a velocidade, a agitação tem que diminuir se ela estiver sendo manipulada automaticamente para controlar o oxigênio dissolvido. Então sempre preste muita atenção nos dados que os sensores fornecem, né, para identificar esse finalzinho de batelada para iniciar então a fase de alimentação. E a mesma coisa depois que começou a alimentação. Se estiver sobrando substrato no bioreator, estiver acumulando, não vai ter problema do oxigênio dissolvido, o micro-organismo vai consumir o oxigênio e o substrato. Se estiver faltando, começa a acumular oxigênio dissolvido. Ou seja, pode aumentar um pouquinho a vazão de alimentação, não acima da velocidade específica máxima de crescimento. Então o valor máximo da vazão de alimentação, que alguns artigos chamam de Mi crítico, seria a velocidade específica de crescimento máxima também. É isso. Abraço e bom cultivo.